Abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreve aos Gálatas. Amém. Deus abençoe o ministério de louvor também. Gálatas capítulo 6, o último capítulo de Gálatas. Nos últimos versículos também de Gálatas, versículo 17, nós vamos basear o texto da palavra desta noite, nesse livro, nessa carta, escrita pelo apóstolo Paulo. Amém. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Amém? Encontramos? Vamos ler? Diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos. Nesta noite, meus amados, eu gostaria de compartilhar com vocês. Estamos num momento tão precioso na vida da igreja, em que estamos fazendo exatamente aquilo que Deus nos designou como igreja para nós sermos e para fazer. Amém? E eu quero dizer que Deus quer marcar a nossa vida. Amém? Deus deseja marcar a nossa vida. Há um tempo atrás, algumas semanas ou meses atrás, minha oração era: Senhor, que algumas pessoas que afastaram-se de Ti, que elas voltem para Ti, ainda que marcados, ainda que passando por algumas marcas, mas voltem e sirvam a Ti de todo o seu coração. Meus amados, Deus é quem faz, Deus é quem age. Agora, prazer de Deus é também que a nossa vida ela esteja marcada. Hein? Nós vamos ver algumas coisas nesta noite, meus amados, que Deus deseja que nós sejamos marcados, para que a gente possa marcar também a outros, e que nós também venhamos produzir marcas em outros. Esse processo agora que estamos vivendo também nas casas de paz, é um propósito de nós marcarmos. Vidas estão sendo marcadas, pessoas serão marcadas, ok? E Paulo ele vai escrever aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 17, de agora em diante, nenhum homem, ou seja, ninguém moleste, ninguém me incomode, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que marcas nos identificam. Marcas têm uma história. Em cada marca que temos no nosso corpo, ele narra uma história, ele traça uma história, ele tem uma história de algo ocorrido, ok? Cada marca tem uma história, ok? E todos nós temos uma marca. Por exemplo, na infância, lá naquele período de escola, um pouquinho antes, a gente recebe uma vacina, né? Aqui no braço, e fica aquela marca. Aquilo ali é uma história. Por que tem aquela marca? Uma marca de uma queimadura, uma marca de alguma ferida, de algum ferimento, ela fica no nosso corpo e é uma história. Então nós temos uma marca, e nós temos marcas, às vezes, que são marcas de nascença. Outras marcas, elas não são de nascença, mas que elas são produzidas na nossa vida. Essa criança, ela nasce, a gente diz, olha, tem a característica da mãe. Olha, tem uma característica do avô, da avó, do pai. Tem, meus amados, coisas que elas nascem conosco e são características. Ok? Então, Paulo ele diz o seguinte: trago no meu corpo. E o que ele traz no seu corpo? Ele diz o seguinte: eu trago no meu corpo as marcas. Que marcas são estas? O apóstolo Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo vai dizer: sejam os meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Se Paulo trazia as marcas de Cristo no seu corpo, nós também devemos carregar e trazer essas marcas de Cristo. Que marcas eram essas pela qual se referia Paulo? Meus amados, nós vamos analisar e vamos encontrar aqui numa análise explicativa que marcas eram estas que Paulo está dizendo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Meus amados, esta carta de Gálatas é uma carta autêntica do apóstolo Paulo, que ele escreve exatamente com as suas características, e ele vai escrever no versículo 11, ele diz o seguinte: vede com que grandes letras eu vos escrevi,
Paulo, algumas das suas cartas ele não escrevia, mas ele ditava e alguém ia escrevendo. Por exemplo, a carta de Coríntios, a Bíblia menciona ali que alguém estava escrevendo aquela carta, mas Paulo estava então ditando como deveria escrever. Mas parece que aqui nesse momento, nesta hora, nesse momento, ele está aí, talvez ditando, mas ele diz, olha, deixa comigo agora eu vou escrever. E ele diz assim, vede que com grandes letras eu estou escrevendo esta carta. Dizem alguns pensam que Paulo estava escrevendo porque ele tinha um problema na sua visão, então ele tinha que escrever as letras grandes para poder enxergar, por causa do seu problema na sua visão. Outros entendem que ele está escrevendo a verde com que grandes letras eu escrevo, para ele dar uma ênfase no texto que ele está abordando, que ele está escrevendo, e a verdade que ele quer trazer para aquela igreja. Na realidade, nós não sabemos corretamente qual é a razão por que ele escreve desta maneira, mas uma coisa é verdade, e Lutero, ele disse que as Escrituras, o que as Escrituras não afirmam com clareza, nós não devemos afirmar com certeza. Deuteronômio 29, versículo 29 também vai dizer que as coisas encobertas, elas pertencem a Deus, mas aquelas que são reveladas são para nós, e são para os nossos filhos. Há coisas que nós não entendemos, e nem às vezes é para nós entender, porque Deus sabe o que faz. Mas eu acho tão interessante que sempre as Escrituras, elas vão explicar as Escrituras, elas vão trazer entendimento. Mas a realidade é que Paulo está combatendo um problema de legalismo que havia na igreja da Galácia. E Paulo então ele vai escrever combatendo os legalistas que tentavam provocar uma ostentação na carne por causa das leis. Nós guardamos a lei. E aí Paulo está falando exatamente sobre a circuncisão, que é a operação de fimose, como conhecemos hoje. Então eles ostentavam dizendo o seguinte, olha, nós somos mais religiosos, nós seguimos muito mais a lei do que os outros. E aí Paulo vai dizer o seguinte, que a marca que ele carregava no seu corpo era muito maior, era muito superior à marca que os judeus estavam carregando por causa da circuncisão, ou como fruto da circuncisão. E Paulo, ele está escrevendo então isso aí, exatamente, irmãos, para combater as situações judaizantes que estavam adentrando na igreja da Galácia. E Paulo, ele apresenta então de uma maneira muito radical, dizendo o seguinte, que a mensagem a ser pregada deve ser a mensagem de Cristo. E Paulo, literalmente, irmãos, no seu corpo, ele sofreu. E aí Paulo vai escrever então, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E que marcas eram estas que Paulo então está trazendo, e ele está alegando que ele carrega essas marcas no seu corpo. E é nessas marcas eu quero falar nesta noite, porque é a marca que todo cristão deve carregar no seu corpo também. Que marcas eram estas? Paulo, obviamente, ele sofreu no seu corpo por pregar a palavra, pregar a mensagem da cruz e pregar o evangelho por amor a Cristo. Nós vamos encontrar que Paulo atravessou mares. Paulo, ele atravessou desertos. Paulo enfrentou açoites. Paulo passou publicamente por humilhações públicas. Ele passou por prisões também, por amor a Jesus. Por amor à mensagem da cruz, ele passou muitas privações e prisões. Damasco, por exemplo, ele foi preso em Damasco. Em Listra, o apóstolo Paulo foi apedrejado e foi dado como morto. E eles pegaram o corpo de Paulo e levaram para fora da cidade, porque disseram, morreu. Paulo, ele foi, meus amados, expulso de Filipos, depois da cadeia, depois da prisão. As autoridades dizem, olha, vai embora da nossa cidade. Não só apenas em Filipos, Tessalônica também. Bereia também ele foi expulso da cidade, ele não era bem-vindo. Paulo, ele enfrentou feras em Éfeso. Paulo também ele foi preso em Jerusalém, depois na ilha de Malta, depois de ter sofrido naufrágio. A Bíblia vai nos dizer no livro de Atos dos Apóstolos que ele foi picado por uma víbora, ele foi picado por uma cobra. E isso são marcas que ele estava carregando no seu corpo por causa do Evangelho. Ele vai dizer e vai nos explicar, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, ele vai dizer que 3 vezes
ele foi açoitado com vara. Uma vez ele foi apedrejado, ele diz. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes eu sofri naufrágio, ou seja, o navio que estava me carregando naufragou, afundou, sofreu naufrágio. E ele diz, uma noite, um dia passei na voragem, passei no abismo. Depois, versículo 23, antecedendo esse versículo, ele vai dizer, em prisões, muito mais, muitas prisões. Em açoites, ele vai dizer, os açoites que eu recebi, foram açoites sem medida. Ele também vai dizer, que o perigo de morte, muitas vezes ele passou por o perigo de morte, pensando, agora é o momento do meu fim, agora a minha vida está acabando, agora é o fim da minha vida. Ele diz, eu passei pelo perigo de morte. Versículo 24, ele vai dizer, os judeus, 5 vezes, recebi 40 açoites, menos um, e esses açoites deixavam marcas no corpo, deixavam a pele dilacerada e marcada. Ele tomou, então, 5 açoites, 40 menos um, porque o limite que deveria ser dado era 40, menos um não poderia chegar a 40, e Paulo recebia 40 e mais um ainda. Então ele recebeu ao todo, 200 açoites por causa do Evangelho, e ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Meus amados, depois lá no versículo 26, ele vai falar dos perigos que ele enfrentou. Ele vai nominar 8 perigos por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus. E eu quero trazer uma reflexão. O que a gente passa por causa de Jesus? Quais são as aflições que nós atravessamos, ou nós temos atravessado, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho? Obviamente que nós não estamos em um país em que o Evangelho é perseguido, como em alguns países de países que são orientais, ou países na Ásia, ou países no meio islâmico. Meus amados, mas Paulo ele vai falar 8 perigos, versículo 26, vai narrar os 8 perigos que ele enfrentou, e ele vai dizer, em viagens muitas vezes, perigo nos rios, perigo dos salteadores, ou de enfrentar e ser saqueado por ladrões e assaltantes. Ele diz, perigo da minha raça, do meu povo, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, e perigos entre os falsos irmãos, aqueles que se faziam ser irmãos, para pegar informações, para poder depois incriminá-lo. E ele vai dizer no versículo 27 também, em trabalhos, fadigas, vigílias e muitas vezes. E ele vai narrar também, fome. Muitas vezes passando fome, outras vezes, diz o versículo 27, passando sede. Em jejum, muitas vezes, não jejum de propósito fazer jejum, mas é porque não tinha o alimento para comer. E ele vai falar também, uma dificuldade, ele não esquece, ele não vai esquecer o frio que passou. E ele vai também narrar a nudez, ou seja, a vergonha, porque tiraram-lhe a roupa e ele ficou sem roupa. Versículo 28, além destas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, que é o cuidado com todas as igrejas, cuidado com todos os irmãos. Ele não somente sofria marcas exteriores, como também são marcas interiores. Eu digo que as marcas que nós temos, elas são externas. Você, por exemplo, caiu, de repente queimou a mão, queimou a pele, você fica com aquela marca. São marcas que elas são exteriores, mas também há marcas que são interiores, e marcas que doem, marcas que machucam, uma ferida na alma, um abandono, ou quando somos deixados, desprezados, humilhados, envergonhados. E ele vai falar de marcas que ele carrega. Quantas vezes na nossa caminhada, a gente caminha, a gente anda, com marcas na nossa vida, marcas que a gente não esquece, um passado que nos persegue, dor que nos aflige, e às vezes essas marcas que temos são marcas nossas, produzidas por nós, marcas que são produzidas pelo nosso descuidado, porque não vigiamos, marcas que sofremos por causa delas, por erros nossos. Mas Paulo ele não está alegando que ele carrega as marcas de Jesus
por causa dele mesmo. Mas essas marcas eram exatamente por servir, e por amar a Jesus, e por entregar a sua vida para Jesus. Paulo, ele tinha sido frequentemente espancado, por causa do Senhor Jesus, por causa da palavra, na própria Galácia, mesmo onde ele escreve aqui, e ele vai dizer assim, ó, eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus, as marcas de Cristo. E aí Paulo, ele vai trazer uma lembrança para aquela igreja, para aqueles irmãos daquela cidade, porque foi na Galácia que ele sofreu um apedrejamento, conforme Atos capítulo 14, versículo 19, ele vai dizer, sobrevieram, porém, judeus da Antioquia e de Icônio, e havendo persuadido as multidões, apedrejaram a Paulo, e arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estava morto, cuidando que estava morto. Realmente viram, morreu, vamos levar para fora. E aquelas apedrejadas que ele tomou, e que levou ele à morte, assim entendermos, talvez aquelas pedradas bateram nas suas mãos, nos seus dedos, quem sabe trouxe lesão nos seus ossos, quem sabe trouxe lesão na sua cabeça, na sua perna, trouxe, quem sabe, dificuldade de locomoção ou movimento nos seus braços, e Paulo então ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E alguns irmãos lá de Gálatas, lendo esta carta dele, teriam se lembrado exatamente o que aconteceu, isso narrado no capítulo 14, versículo 19 de Atos. Mas fazendo aqui uma análise, irmãos, no texto, nós vamos entender essa palavra marca, tem uma palavra grega no original, que é a palavra estigma. O plural de estigma é estigmata. Ele vai dizer, eu trago estigmata, eu trago marcas no meu corpo. E exatamente a palavra que nós temos na nossa língua, no português, estigma. Tal pessoa carrega um estigma na vida. Ela carrega uma marca consigo, uma característica tão forte consigo. E Paulo, ele está dizendo, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E ele vai dizer então, de agora em diante, ninguém me moleste. O que é esse de agora em diante? Então nós vamos ver, irmãos, o significado disso, o que é esse de agora em diante, e nós vamos entender pela própria Escritura, que explica a Escritura, que vai dizer lá no versículo 11, ele vai dizer o seguinte, vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Parece que alguém está escrevendo, então ele diz, olha, para aí, só um pouquinho, deixa comigo agora, eu vou escrever essa parte eu faço questão de escrever. E ele vai dizer, versículo 12, todos que querem ostentar-se na carne, ele está falando exatamente por causa da circuncisão, esse vos constrange que vocês têm que se circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, guardam a lei, antes querem vos circuncidar, para que se gloriem na vossa carne. E o verso 14 então vai dizer, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Paulo aqui vai falar de duas crucificações. Duas crucificações Paulo fala, ele diz, eu estou crucificado para o mundo, e a outra crucificação, o mundo também está crucificado para mim. Verso 15, pois nem circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão. E aí ele vai dizer o que é mais importante na vida. Ele vai dizer o seguinte, mas o que vai importar é ser nova criatura. Ou seja, não é o legalismo, não é ser um religioso, mas o que vale na vida é ser uma nova criatura. E esse é o projeto de Deus, meus amados, o projeto que Deus tem, para sermos uma nova criatura. Deus tem um projeto com a humanidade, Deus tem um projeto com a tua vida, amém? Mas eu digo também, não apenas Deus tem um projeto, o diabo também tem um plano. O diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Deus tem um plano, o diabo também. Os planos de Deus são excelentes, são maravilhosos. A Bíblia diz que os planos de Deus são de dar paz, de trazer uma vida completa e ampla. Mas o propósito do inimigo cada vez é nos afastar cada vez mais do propósito de Deus, da misericórdia, da bondade de Deus, e nos impedir de adorar e engrandecer e fazer aquilo pela qual nós somos chamados. Versículo 16, e a todos quantos
andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. E aí versículo 17, o que nós lemos: quanto mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Meus amados, eu acho tão interessante, porque os judeus se gloriavam de ter uma marca. Qual é a marca que o judeu tinha? É a marca dos homens, de carregar e ter uma circuncisão. E Paulo está mostrando para eles, está dizendo para eles, que nele, no apóstolo Paulo, existem marcas que são maiores, marcas que são superiores, a marca da circuncisão, da religiosidade dos judeus e dos judaizantes. Então, meus amados, uma marca, ela autentica um produto, ela diz de quem é o produto, diz qual é a importância que tem aquele produto. Por exemplo, uma marca que diz o refrigerante, que refrigerante é, né? Coca-Cola, por exemplo, é uma marca. Você não pode simplesmente criar um refrigerante, você faz um produto e você coloca a marca, ó, é Coca-Cola. Não pode. Você vai receber um processo. Porque aquela marca, ela tem uma característica daquela empresa que faz. Então, uma marca, meus amados, ela cria uma característica, ela autentica um produto dizendo quem é o dono. Então, você não pode criar e dizer, ó, isso aqui é Coca-Cola. Não, você pode botar um nome, você pode botar Frioba, você pode botar Fruc. Aliás, você não pode também, porque já existem essas marcas. Mas você tem que criar uma marca nova, que seja sua. Meus amados, e às vezes a gente até faz algumas comparações, ó, tal marca é melhor. Diz, olha, tal carro, não compra esse carro, porque essa marca, a manutenção é muito cara. Esse carro dá manutenção, essa marca dá manutenção. Diz, ó, tal marca é boa. Uma marca, meus amados, ela autentica. Que tipo de produto é? E Paulo está dizendo o seguinte: eu trago as marcas de quem? De Jesus. E eu pergunto, qual é a marca que nós carregamos? Qual é a marca que está na minha vida? Que marca é o que eu tenho? Quais são as marcas de Jesus produzidas na minha vida? Meus amados, e como eram produzidas, por exemplo, essas marcas? As de Paulo nós entendemos, porque Paulo ele passou por tudo isso e por fim culminou com o seu martírio, a sua morte, ok? Mas antigamente, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar alguém que era um escravo e ele trabalhava durante 7 anos ao seu dono. Depois de 7 anos, então, ele tinha liberdade no 7º ano, ele tinha liberdade, 6 anos trabalhava, no 7º ano, ele saía em liberdade, ele não era mais escravo. Mas ele gostou muito do patrão, ele gostou muito do seu dono. E ele disse para o seu patrão, quando o patrão diz, olha, está aqui a carta, você está livre, você é um homem livre, pode ir embora. Mas ele diz, olha, meu senhor, eu não quero ir embora, eu gosto aqui da fazenda, eu gosto da lida aqui, eu gosto do senhor, eu gosto da sua família, e eu não quero ir embora, eu quero ser servo para sempre, eu quero servir agora não como escravo, mas eu quero servir por amor. E ele disse, você quer mesmo? Quero. Então eles iam lá e faziam um sinal na orelha, e aquele sinal era um furo para dizer que ele estava ali, estava trabalhando por amor. Eu digo, meus amados, que essa característica nós temos em nós, porque nós servimos a Deus por amor. Nós não estamos aqui porque fomos obrigados, empurrados, você é obrigado a ir na igreja. Não, eu estou aqui adorando a Deus, porque Ele é tudo para mim. Ele que mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. E Ele disse que ia para o Pai preparar o lugar, para que aonde Ele estivesse, nós também estivéssemos com Ele. E Ele disse que vai nos buscar, e é por amor a Ele que nós adoramos, nós servimos e somos apaixonados por Ele. Assim então o escravo chamado escravo de orelhas furadas, ele servia por amor. Agora também, meus amados, uma cicatriz, uma marca, ela tem uma história. Paulo poderia dizer, olha, essa picada aqui, esse furo que eu tenho, isso aqui foi uma víbora, uma cobra, que me picou lá na ilha de Malta, depois de um naufrágio. Está aqui, ó, são provas. E Paulo carregava no seu corpo. Nós carregamos, meus amados, cicatrizes, que falam de algum acontecimento. É como aquela história daquela menina, daquela moça, ficando mocinha já, e a mãe ia para a escola, levar ela dizia, mãe, não vai comigo para a escola. Por quê? Ela tinha vergonha da mãe. A mãe tinha o rosto desfigurado, a mãe tinha o seu corpo queimado.
E ela então pegou e disse para a filha: filha, eu tenho essas marcas, porque um dia a nossa casa estava pegando fogo, e eu entrei no meio das chamas, e eu te tirei nos meus braços, mas eu me queimei toda, eu fiquei deformada por causa das chamas do fogo. Eu tenho essas cicatrizes, porque eu te salvei. Eu te salvei da morte, eu te salvei de um incêndio. Tu não te queimou nada, porque eu abracei bem forte a ti. Aquela menina então entendeu e compreendeu o grande amor e o cuidado da sua mãe. A mãe ficou com o seu aspecto desfigurado, mas foi por amor. Então uma marca, ela tem uma história, ok? Ela fala de um acontecimento, né? Você tem alguma marca? Temos alguma marca que demonstre o nosso amor, a nossa dedicação a Cristo? Às vezes nós carregamos marcas do pecado, da vida que nós vivíamos antes de servir a Cristo. Marcas que profundamente deixaram sinais no nosso corpo. Mas a pergunta é: que marcas carregamos hoje por amor a Cristo Jesus? Nós temos marcas do nosso passado, quem sabe das artes da infância, de uma perna quebrada, de um braço quebrado. Eu, muito criança, ainda muito idade, muito terra, mas eu não esqueço de uma marca, carrego até hoje. A minha tia ainda, menininha ainda, fez um bolo de terra, brincando, coisas de criança. Minha tia e eu temos aí diferença de idade de 2 anos, ela é 2 anos mais velha. Estávamos ali entre primos, entre meu irmão mais velho e meus tios por ali. E de repente, ela, para aquele bolo, ela disse: vamos fazer uma vela. Ela pegou espuma de estofamento de veículo. Meu avô tinha um desmanche de carros, de veículos. E aí, ali colocou aquela espuma e riscou um fósforo. Então, começou a incendiar aquela espuma. E de repente, meu tio chega ali brincando, coisa de moleque, de menino, chega e dá um chute naquilo ali. Só que aquela espuma, ela ardou na minha pele, queimando. E como tirar aquele troço? Quem que vai pegar uma espuma? Vai ficar grudado no dedo. E aquilo ficou ardendo, ardendo e ardendo. Obviamente não dói mais, mas a cicatriz está aqui. Uma história. Cada cicatriz, cada marca no nosso corpo, ele fala de uma história, ele narra alguma história. Mas algumas verdades, irmãos, a serem ditas, que ser um cristão e não possuir uma marca, tem alguma coisa errada. O meu cristianismo, ele não tem marca nenhuma. Tem alguma coisa errada. Porque servir a Cristo, eu carrego marcas. Ou eu sou zombado no meu trabalho, ou eu posso até perder o meu emprego por causa da minha conduta semelhante a Cristo. Eu posso também não ser o convidado para algumas coisas, porque eu sirvo a Cristo, e a minha conduta, ela não é bem-vinda. Nós carregamos algumas marcas, alguns estigmas. Meus amados, tem marcas, conforme eu falei, elas não são físicas, mas são marcas que são deixadas também na alma. Elas são marcas emocionais, sejam marcas de abandono, sejam marcas de um trauma, sejam marcas de uma dor, seja a marca de uma humilhação, uma vergonha. Mas, meus amados, a marca, ela tem uma grande característica, ela marca uma propriedade, ela diz de quem é aquela pessoa, qual é a origem dela. Então, as marcas de um escravo, elas eram realizadas nos escravos, não apenas essa marca como essa dos judeus faziam, ok, furando a orelha, mas também os escravos eram marcados para dizer as iniciais, e eram trazidas as iniciais do seu senhor. Por exemplo, quando havia as escravidões que eram trazidas da África para o Brasil, lá muitas vezes o senhor que comprava aqui no Brasil, ele já marcava o escravo lá na origem, e já chegava aqui o escravo com a marca. Depois, se aquele senhor que aqui comprou, resolvesse um dia vender aquele escravo, recebia então uma outra marca, uma nova marca. Meus amados, e Paulo, ele foi marcado. A Bíblia vai falar também no Antigo Testamento que Jacó, lutando com Deus, ele fica com a marca, ele sai coxo, ele sai dali mancando de uma perna, porque ele foi marcado por Deus. Eu digo, meus amados, que a nossa vida, o nosso cristianismo, se não tiver uma marca, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa que precisa
nos identificar que nós somos de Jesus, amém? O escravo, ele ia embora no 7º ano. Por amor, então, ao seu dono, ele abria mão de ter a sua liberdade e ele ficava trabalhando ali, então ele recebia esta marca. E nós somos propriedade de Deus, amém? Nós somos propriedade do Senhor porque amamos a Ele e queremos servir a Ele. Não apenas os soldados, os escravos recebiam uma marca, também era a cultura na antiguidade dos soldados receberem uma marca. Soldados, eles tinham a marca do comandante, eram as iniciais, geralmente as iniciais do comandante, ele recebia uma marca, ele fazia uma marca no corpo. Aquela marca significava, ela simbolizava uma lealdade que ele tinha àquele comandante, ok? Meus amados, e hoje o evangelho, nós vivemos um evangelho que parece que não precisa ter marca. Tipo, o relacionamento que eu tenho com Deus, é um Deus que tem que me abençoar. Se Deus não abençoar, eu não quero. O que faziam os antigos? Eles adoravam Deus, mas se aquele Deus não resolvesse o seu problema, eles migravam para adorar um outro Deus. E quando eles encontravam, então, em um Deus, em uma divindade, eles também faziam marcas. Mas, meus amados, hoje nós vivemos no Evangelho, um Evangelho meio aguado, um Evangelho que prega diferente do que Paulo falou. Parece que hoje o Evangelho pregado hoje não precisa mais ter marca. É simplesmente viver assim, eu determino a minha bênção, né? Eu exijo a minha bênção, eu declaro a minha bênção. É o Evangelho que eu apenas para receber e que Deus está lá no céu só com a missão de me abençoar, porque se Ele não me abençoar, Ele não é meu Deus. Então eu não quero marca com Deus. Eu não quero um relacionamento que eu venha ficar marcado para o resto da vida. Meus amados, nós vivemos hoje em cima com um evangelho pregado, que é o evangelho do ter, o evangelho do receber, o evangelho que eu não preciso muito para fazer, porque Deus que vai fazer por mim. E às vezes pensamos isto, somos influenciados pela mídia nisto, mas não é, meus amados. Eu estava a lembrar-me de que há muitos anos atrás, nossos pais, nossos avós, servindo a Cristo, nunca mediam esforços para ir ao culto, adorar a Deus. Aí nós temos agora, alguns dias atrás, essa crise que se abateu, falta do combustível, e as pessoas dizem, não vou na igreja. Por quê? Não tem combustível para mim ir. Mas lá no passado, a gente caminhava longe, a pezito no mas. Morava em Santo Antônio da Patrulha, percorria 2.500 metros para ir à igreja, e mais 2.500 metros para voltar para casa, a pé, porque de ônibus nós não tínhamos dinheiro. Então a gente ia a pé. Ai, que dificuldade, irmãos, era o dia que a gente aguardava, tomara que chegue uma vez o dia do culto. E o culto não era de noite, era de tarde. No verão, irmãos, o sol assim atorrando na nossa cabeça. E a gente ia com muita alegria, servindo a Cristo. Porque vale a pena servir Jesus, amém? Vale a pena. Então 5 quilômetros nada era. Não era difícil. E quantos outros que iam de uma cidade a outra para cultuar a Deus. Meus amados, quantos dos nossos pais e avós empenhavam um sacrifício maior por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus. Eu nunca achava essa dificuldade. Mas parece que hoje o Evangelho tem que ser mais light. Não, hoje o tempo está meio ruim, eu não vou na igreja, não vou adorar a Deus. Está chovendo, eu também não vou. Hoje eu não estou com vontade de ir no culto. Meus amados, o maior prazer de alguém que tem marca de Jesus é cultuar e adorar ao Senhor. Não é um sacrifício, não é um peso, é uma alegria. Carregar marcas. E nós estamos vivendo uma geração que não tem mais marca. Perdeu-se as marcas de Deus. Não se cria mais aquela identidade, porque queremos realmente um evangelho somente que me abençoa. E é isso que me interessa, é eu. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Já não é mais seja feita, Deus, a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando Deus faz a vontade dele, a gente já reclama. A gente acha ruim. Meus amados, nós precisamos viver um evangelho que nós carregamos a marca, amém? Paulo disse, eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus, amém? Eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Meus amados, e os judeus, os hebreus, os israelitas, como é que eles adoravam a Deus? Eles caminhavam dias e dias para adorar o Senhor. O local do templo não era na cidade,
O local do templo era em Jerusalém. Então eles subiam serra, desciam montes, atravessavam rios. O rio não tinha ponte, eles tinham que atravessar pela parte mais baixa do rio, né, os vales, e eles passavam por ali atravessando rios a pé, para poder chegar na outra margem, continuar a caminhada, para chegar àquele lugar de culto. As cidades eram longe, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha nada, mas eles iam e eles enfrentavam vários dias de viagem, somente para ir lá adorar a Deus, e depois retornar para sua casa. E aqueles que não moravam em Israel, por exemplo, Atos dos Apóstolos, quando vai falar sobre o dia do Pentecoste, ou quando houve o Pentecoste, era a festa dos judeus, a festa do Pentecoste, ou a festa das colheitas, que era 50 dias depois da Páscoa. Eles então, meus amados, vinham de outras nações, eram semanas viajando a pé, eram semanas viajando com suas famílias, caminhando a pé, dormindo na rua, dormindo ao relento, para chegar lá naquele lugar e adorar a Deus, bendizer a Deus, levar as suas ofertas, entregar e consagrar a Deus os seus dízimos. E eles o faziam com muita alegria, e eles voltavam rejubilantes. Meus amados, marcas, quantos criavam calos nas suas pernas, os seus pés doíam, para adorar a Deus. Mas hoje parece que as coisas vão mudando. A gente quer um evangelho que facilite a nossa vida, e não existe um evangelho de entrega. E Paulo está dizendo o seguinte: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus, ok? Então, havia marca no corpo. Os devotos daquela época também, eles estampavam os símbolos dos seus deuses no seu corpo, e era marcado com ferrite, com ferro. Por exemplo, a mesma marca que se colocava nos animais, nos criadores de animais, aqueles que tiveram já contato com a vida do campo, né? Então era colocado um ferro com a marca do dono, do proprietário, era colocado ali no fogo, até que aquele ferro ficasse em cor incandescente, cor na brasa viva, e aí era colocado no animal, certo? Ele marcava quem era o dono do animal. Também era feito isso, meus amados, faziam os adoradores de divindades, como um sinal de devoção, como símbolo de devoção aos seus deuses, eles estampavam símbolos no seu corpo. O apóstolo Paulo não, ele não, eu carrego o símbolo de Jesus, um J no meu ombro, no meu peito. Não, não era isso, até porque Paulo, ele observava muito a questão da lei, da Bíblia Sagrada. Levítico 29, versículo 28, diz: não farás nenhuma marca no seu corpo. Então o corpo não era marcado de maneira e de forma nenhuma, e Paulo zelava por isso aí. Mas os adoradores de Dagon, os adoradores de Baal, os adoradores de Astarote, de Aserá, eles marcavam o seu corpo, traziam marca no seu corpo da sua divindade. E Paulo agora está fazendo um contraponto, ele está dizendo o seguinte: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Os judeus diziam: eu trago no meu corpo o sinal da circuncisão, o símbolo da circuncisão. Mas ele está dizendo, Paulo: eu trago uma marca maior, eu trago a marca de Jesus. Meus amados, uma marca, ela comprova a propriedade. Quem carrega a marca de Cristo, quem leva a marca de Cristo, está comprovando o seguinte: quem é o meu dono é Jesus. E o escravo, meus amados, ele não tinha vontade própria, o escravo não tinha direito, tudo era para o seu dono, tudo que ele fazia era pensando no seu dono. Eu lembro de um livro que eu li e recomendei à igreja para ler, que é o testemunho do irmão Ion, aquele livro O Homem do Céu, e ali ele relata as torturas que passou por amor a Cristo. Muitas vezes quebrado, muitas vezes quebravam-lhe as pernas, outras vezes, por exemplo, pegavam pregos ou objetos pontiagudos e colocavam debaixo das unhas, certo? Com dor e sofrimento, marcas por causa do Evangelho. Assim, não somente o irmão Yun, mas tantos outros missionários, pastores, que pregam a palavra de Deus em países onde o Evangelho é perseguido. Agora, meus amados, essa marca, ela não apenas fala de uma propriedade, quem é dono, mas também essa marca, ela protege. Por quê? Quando, por exemplo, uma pessoa era dono do seu servo, do seu escravo, ele protegia esse escravo. Esse escravo, por exemplo, não poderia ninguém bater naquele escravo, maltratar aquele escravo, o dono protegia.
porque é dele, é uma propriedade dele. Ou seja, se você tem um cachorro, você tem um gato, você não vai permitir que ninguém faça o mal para esse animal que é seu, você tem estima por ele. O patrão, ele tinha também estima pela saúde, pelo bem-estar e pela integridade física, então ele protegia. Agora eu digo, meus amados, se nós temos a marca de Jesus e carregamos a marca de Jesus, quem nos protege é o Senhor, amém? Quem nos protege é Deus. Então a Bíblia diz que Ele nos protege, Ele nos livra, porque nós somos dEle, e porque carregamos as marcas de Jesus. As marcas, meus amados, de Jesus não tem como escondê-la, elas devem ser visíveis, e tanto traz a proteção, que no livro de Jó vai relatar, quando Deus pergunta para Satanás, por onde tu andas? Ele diz, olha, eu ando de rodear a terra, de andar pela terra, e o Senhor faz uma pergunta, você viste o meu servo Jó, como me é temente? Desvia do mal, homem íntegro, reto? E ele, sim, tu protege ele, tu guarda ele, como é que ele não vai te servir? Como é que ele não vai te adorar? E aí o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus diz, olha, então vai, tira tudo que ele tem. Sabe por que o diabo tocou, irmãos, no que era de Jó? Porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, o diabo não tocava em nada. A Bíblia diz, irmãos, que o maligno não nos toca. Quando temos a marca de Jesus, o diabo não tem autoridade, legalidade para tocar em nós. Por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, ou seja, não vai para o campo do inimigo, não vai para a área dele, fica guardado no reduto onde o Senhor te chamou e te colocou, não saia da graça, não saia do cuidado, debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. A Bíblia mesmo diz que nós devemos humilhar e ficar e permanecer debaixo da poderosa mão do Senhor. Meus amados, e é dentro disso que o próprio Senhor Jesus disse para Pedro. Satanás pediu para vos cirandear. Irmãos, para cirandear, para estragar a tua vida, o diabo tem que pedir permissão para Jesus. Ele tem que pedir permissão, ele não pode tocar, porque não é dele. Quem não é de Jesus, irmãos, o diabo faz o que quer. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o diabo faz o que quer, estraga a vida da pessoa, detona com a vida da pessoa e transforma a vida de uma pessoa numa desgraça, numa ruína, no inferno. Mas quem é de Jesus, o diabo tem que pedir. A Bíblia diz, Satanás vos pediu para cirandear. Meus amados, Jesus disse para Pedro, mas eu roguei por ti. Sabe por que o diabo não cirandeou e não detonou a vida de Pedro, irmãos? Porque Jesus não permitiu. Agora Judas, dançou, deu lugar. A Bíblia diz, entrou o diabo em Judas, acabou com a vida dele. Como é que terminou a vida de Judas? Angústia, sofrimento. Diz a Bíblia que ele pega e foi se enforcar. Como termina a vida dessa pessoa? Quando, meus amados, nós não temos mais as marcas de Jesus, o diabo vai deixar as suas marcas na nossa vida. O inimigo vai deixar as suas marcas para destruir, para acabar, para arruinar e para terminar com a vida da pessoa. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa é a missão dele. Mas a missão do Senhor Jesus é vir para dar vida e vida em abundância. Amém? Esse é o projeto que Ele tem para nós. Esse é o projeto que tem para os filhos da paz. Esse é o projeto pela qual Deus tem usado, está usando ricamente, de uma maneira tão preciosa. E esta marca, meus amados, quando nós temos, ela nos protege, porque temos uma propriedade, temos um proprietário, tem alguém que está cuidando de nós. 1 João capítulo 5, versículo 18 nos diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando, antes, Deus o guarda. Aquele que nasceu de Deus, e a Bíblia diz assim, ó, o maligno não toca. O maligno não toca. Aquele que é nascido de Deus, tem herança de Deus, tem promessa de Deus, tem marca do Senhor Jesus, o maligno não toca. Efésios 1:13, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês foram selados, tem um selo, tem uma marca, existe uma marca em vocês.
O Espírito Santo, irmãos, é a marca de Deus em nós. Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, ou seja, mais uma marca dita aqui novamente, foram selados para o dia da redenção. E esta expressão, selados para o dia da redenção, tem tudo a ver com a marca. E alguns dizem o seguinte, que quando alguém comprava, por exemplo, uma carga muito grande de madeiras nobres, elas vinham de outros países por jangadas e chegavam no porto. O que fazia então quando o senhor comprava nesse outro país? Ele levava o seu anel de selo, ele selava ali, era colocado então uma cera, derretia aquela cera, ele colocava o seu anel naquela tora, naquela madeira, ele dizia, essa aqui é dele, essa aqui é do fulano. Então ele selava tudo aquilo que era seu. Depois então, quando chegava naquele porto, o dono daquele selo, daquela propriedade, ia lá e buscava e levava para si. A Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito da promessa, porque um dia Jesus voltará, amém? E nós temos o selo do Senhor Jesus, Ele vai nos levar. Meus queridos, a Bíblia também diz, em 2 Timóteo 4,18, e o Senhor me livrará. Observa bem o que Paulo diz, e o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Me livrará. E quantas vezes o Senhor livrou Paulo? O processo pela qual Paulo passou, Deus não livrou, mas fez através dele. Meus amados, também uma marca, ela nos diferencia. E o nosso testemunho, certo? O nosso testemunho deve ser uma marca, que tem que ter diferença. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, os últimos versículos, diz o seguinte, outra vez, vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Nós temos que ter uma diferença. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, e a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. A luz, ela faz diferença. O sal faz diferença. Deixa faltar o sal no alimento, você sente na hora, está faltando sal nesse arroz, está faltando sal nesse feijão, irmãos, o sal, ele é sentido quando está ausente. E a Bíblia diz, irmãos, que nós somos o sal, ou seja, nós fazemos diferença. E nós devemos sim, meus amados, que a nossa vida, o nosso testemunho deve brilhar no meio das trevas. A nossa vida, o nosso testemunho deve, meus amados, brilhar entre os vizinhos, entre os colegas, entre as pessoas que nós convivemos, que nós vivemos. Agora também, meus amados, os últimos dias, segundo a Bíblia, de acordo com o livro de Apocalipse, ali vai falar a respeito da besta, ali vai falar sobre o sinal da besta, vai falar sobre a marca da besta. A Bíblia diz que a respeito disso tem um número, o número 666. E diz que quem não tiver a marca da besta, ninguém compra, ninguém vende, ou seja, necessidades passarão e privação terá quem não tiver a marca da besta. Eu trago uma alusão que no mundo hoje, irmãos, já está de maneira quase que imperceptível se instalando e a gente não percebe. Parece que se você não entrar no sistema do mundo, você não é aceito, você não negocia, você não vende. Você tem que entrar tipo no rolo. É o que eu digo, e eu sempre tenho dito para essa igreja, não são os políticos que roubam a nação. Tudo isso está intrínseco no ser humano. É alguém que rouba lá na empresa um pequeno clipe, que o dono, o patrão não vai sentir falta, então é meu. E são coisas pequenas e nós vamos agindo com desonestidade. Para você ter um emprego, o patrão diz o seguinte, você tem que fazer isso aqui, e você sabe que é errado. Dizia o moço, pastor, eu não sei se eu fico nessa empresa, eles estão vendendo um produto que eles não dão. E eu não sei se eu fico aqui, eu saio. Mas eu sou obrigado a ligar para as pessoas, fazer um telemarketing, olha, nós fizemos limpeza, nós limpamos a caixa de vocês, detetizamos, dizemos ele, pastor, eles vão lá, eles não fazem nada, a caixa fica do mesmo jeito que as pessoas não examinam, e eu tenho que estar vendendo esse produto. O que eu faço, pastor? Fico aqui ou não fico?
Então parece que para você manter o emprego, você tem que mentir. Então parece que exatamente, irmãos, os dias da besta vai ser exatamente com o sinal seguinte: você não compra, você não vende. Se você não for legal com os teus colegas, não andar na onda deles, fazer as coisas erradas, você não permanece. Dizia um rapaz que trabalhava de auxiliar numa empresa de entrega. Chegava na metade do caminho e estacionava uma caminhonete, eles descarregavam parte do produto. Chegando lá no mercado, o conferente já tinha um acordo com eles, ganhava uma gorjeta, o produto era menos e o conferente disse que recebeu todo. E a parte da mercadoria era vendida. Ele disse: pastor, o que eu faço disso? Irmãos, parece que ninguém mais compra e ninguém mais vende, se não tiver coisa errada. Então eu vou dizendo assim, é que cada vez mais as coisas vão ficando curtas para você viver com as marcas de Jesus. Só que de maneira tão sutil, parece que nós já está entrando o sistema da besta, de viver e fazer as coisas erradas, e você tem que consentir, senão você não tem emprego, senão você não pode vender, e você não pode comprar. No meio logístico, no meio do comércio, a meia nota. Disse alguém: pastor, eu quero vender a nota inteira, mas a pessoa já diz: olha, eu só compro se tiver meia nota. E parece que vai entrando no sistema, meus amados, do 666. Ninguém compra, ninguém vende. Ou seja, você não pode mais andar honesto. Parece que vai afunilando para viver nos dias de hoje. Tem que ter uma falcatrua, tem que ter uma coisa errada. Você tem que assinar um documento mentindo. Senão os benefícios não vêm. Mas de maneira sutil, meus amados, esse governo está adentrando e começando a dominar através da corrupção, que vai graçando em tudo. Para sair da escola, tem o dito ditado, né? Quem não cola não sai da escola, é sistema. Tem que fazer as coisas erradas, tem que dar um jeitinho. O maldito jeitinho brasileiro, que não é brasileiro, é jeitinho diabólico, infernal. Mas temos que vigiar, irmãos, porque nós prezamos sim a marca de Jesus, amém? Carregando as marcas de Jesus, ainda que passando por vergonha, ainda que sendo excluídos, mas nós temos que carregar as marcas de Jesus. E exatamente o que diz: não vão comprar, não vão vender, não vão negociar. Meus amados, hoje, se vivemos, com os demais, na convivência, você é adolescente, você tem que viver aquele sistema dos colegas, para ser bem aceito na turma, você tem que mentir, você tem que conviver com eles, certo? E aí tem que viver isso aqui, meus amados. Mas é exatamente nesse momento, meus amados, que Deus está nos chamando para nós fazermos as casas de paz, amém? Para nós deixarmos marcas, amém? Nós deixarmos, meus amados, marcas em lares, marcas em famílias, famílias que estão recebendo marcas também, amém? Você está indo lá, você está deixando marca em famílias, marcas em vidas, ok? E, meus amados, somente quem tem a marca, quem é marcado por Jesus, é que consegue também deixar boas marcas em outras vidas. A Bíblia também vai falar no Apocalipse que Jesus vai marcar, que vamos ter uma marca dada pelo Senhor Jesus. Todos nós, irmãos, vamos ter e vamos receber, porque esse é o propósito de Deus para conosco, amém? Então, queridos, eu quero finalizar dizendo que Deus nos chamou para nós deixarmos marcas. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, no texto que nós lemos: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E eu pergunto: que marcas temos de Jesus? Qual é a marca que você tem de Jesus? Qual é a marca que as pessoas veem em nós, que diz o seguinte: olha, essa marca aí, eu conheço, é de Jesus. A maneira de falar, a maneira de viver, é a maneira realmente de acordo com o Evangelho. E Paulo, ele deixou marcas, meus amados, e essas marcas do apóstolo Paulo no seu corpo foi martirizado também, mas essas marcas de Paulo falam até hoje, através das suas cartas, através dos seus ensinos, e ele diz: porque trago no meu corpo as marcas de Jesus, ok? Que marcas nós temos de Jesus em nós? Quais são as marcas que o mundo vê em nós? Quais são as marcas que nós também precisamos deixar impresso no mundo que nós vivemos? Que marca que nós vamos deixar? Que lembrança nós vamos deixar? Meus amados, que nós carregamos as marcas de Jesus também, amém? Que o Senhor nosso Deus trabalhe em nosso coração, que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, e que cada dia nós possamos chegar mais perto de Jesus e andar mais perto de Jesus, amém? Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. O Ministério de Louvor já passa para frente, nós vamos orar a Deus, amém? Em nome de Jesus, convido vocês para nós ficarmos em pé.
Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Na própria carta de Gálatas, Paulo vai falar umas marcas muito preciosas que elas são internas, que são os frutos do Espírito, que Paulo vai dizer a respeito dele, e Paulo vai ensinar a respeito dele, que são as marcas que nós necessitamos e que precisamos ter na nossa vida, no nosso coração. Gálatas capítulo 5, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor. Olha que marca preciosa. Outra marca que vai dizer ali, alegria. Esta marca tem que estar na nossa vida. Outra marca, paz. Essa marca tem que estar no nosso coração. Outra marca, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São marcas de um cristão, marcas da nossa vida. Agora, irmãos, quais são as marcas do diabo? Quais são as marcas do maligno? A Bíblia diz, meus amados, que estas marcas são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Dois tipos de marca: que tenhamos as marcas de Jesus, que carregamos as marcas de Jesus, marcas no nosso falar, marca na nossa maneira de ser, em nome de Jesus. Que o nosso Deus, meus amados, estenda a sua mão preciosa sobre nós, em nome de Jesus. Amém?